Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver algumas questões da Banca BFC. O assunto é concordância. Vamos que vamos. Olha mesmo. Considere o texto anterior para responder a questão. Aí tem isso aqui. Nota-se que a grafia do verbo está de acordo com mais de uma possibilidade de concordância. Diante das seguintes construções, assinale a alternativa que não apresenta possibilidade múltipla de concordância. Olha mesmo, o comando da questão está aqui. Eu não vou ler o que tem aqui, tá? Por quê? Porque não é necessário. Simplesmente assim, tá? É uma questão de concordância verbal. E o que é concordância verbal? É a perfeita sintonia entre o verbo e o sujeito. Beleza? Então, a primeira atitude é destacar o verbo e procurar saber qual é o sujeito. Quem gritava apavoradamente? A professora, o escrivão e a sua auxiliar. Então, a gente tem um sujeito composto. Um sujeito composto que vem posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo. E o primeiro núcleo é o que? Escrivão. E este primeiro núcleo está no singular. E quando o primeiro núcleo estiver no singular, o verbo, de forma atrativa, pode concordar com o primeiro núcleo. Isso aqui está certo. Ou concordar com os dois núcleos, ficando no plural. Então, há ampla possibilidade. Veja, a banca é uma que não apresenta possibilidade múltipla. Beleza? Outra coisa importante dizer, que se este primeiro núcleo ele estivesse no plural, vamos colocar no plural, os escrivães. Colocando o primeiro núcleo no plural, o verbo tem que ficar no plural. Ó, gritavam os escrivães. Porque, estando o primeiro no plural, se o verbo concorda, não é lógico isso? Se o verbo concorda com o primeiro núcleo, fica no plural. Se concorda com os dois, fica no plural. Beleza? Agora, vamos ver aqui. Questionava. Então, qual é o sujeito deste verbo? Quem questionava? Uma porção de estudantes. Veja bem, este sujeito aqui, ele é formado de uma expressão partitiva que está no singular, mais outra expressão no plural. Este verbo aqui concordou com a expressão partitiva, ficando assim no singular, mas ele poderia concordar com a outra expressão que está no plural, ou seja, ele poderia concordar com isso aqui. Então, não é a nossa resposta, porque tem ampla possibilidade de concordância. Agora, deixe eu dizer uma coisa, fazer uma pergunta bem rápida a você com relação à letra B. Qual é o núcleo do sujeito? Aí você diz, Fabiana, o núcleo do sujeito é estudantes. Não é. Olha mesmo, isso aqui tem uma preposição. Não pode ser núcleo do sujeito. Estudantes não pode. O verbo, o sujeito não pode vir preposicionado. O núcleo é poção. O núcleo do sujeito. Vou colocar aqui, núcleo do sujeito. Certo? De estudantes
Sabe o que é isso aqui? Sintaticamente falando, um adjunto adnominal. Beleza? E por que eu estou fazendo esta pergunta? Porque as bancas gostam de fazer armadilhas. Por exemplo, ela poderia dizer assim: ah, vamos dizer que ela colocasse o verbo aqui no plural. E ela dissesse assim: o verbo está no plural para concordar com o núcleo do sujeito estudantes. Mas também poderia ficar no singular concordando com uma porção. Aí você, epa, realmente estudantes é o quê? Núcleo do sujeito, mas não é. É o quê? Adjunto adnominal. Veja a preposição aqui. O núcleo é porção. Beleza? Veja bem, eu tenho um verbo aqui e tenho um se, né? Não é difícil, precisa só atenção. Então, quanto à transitividade neste contexto, porque os verbos podem mudar de transitividade, este verbo é transitivo direto. Quem resolve, resolve algo, tá? Esse se aqui é um PA, ou seja, uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador. E quando a gente tem um PA, nós não vamos ter jamais objeto direto. Porque você fica doido para dizer assim, doido, doida. Ah, resolveu o que foi? Resolveu o quê? Questões. Ah, objeto direto. Nunca. Quando se tem um PA, não se tem objeto direto. O que é que vai ter? Um sujeito paciente. E este sujeito aqui está no plural. O verbo obrigatoriamente tem que ficar no plural para concordar com o seu sujeito. Então, letra C de certeza de conteúdo, concursos. Outra coisa, isso aqui é uma voz passiva sintética. Este se aqui está nos informando também que podemos transformar para a voz passiva analítica. Questões eram resolvidas com muita frequência. Aí, o que é que mais impressiona? Uma das coisas. Uma das coisas, esse que aqui é um pronome relativo. Quando você tiver um dos que o verbo pode concordar com isto aqui, ou ele poderia ficar no singular, concordando com o quê? Uma, tá? Então, letra C, 2. Sim, eu vou aproveitar para fazer uma pequena revisão. Olha, eu tenho um se. A professora, quando o se estiver atrelado a um verbo transitivo direto, esse se é um PA sempre. Não. Ele também pode ser pronome reflexivo, tá? Olha, em um eu digo assim: Flávia molhou-se quando foi lavar o carro. Quem se molhou? Flávia, sujeito. Quem praticou a ação? Flávia. E esta ação voltou para quem? Quem realmente ficou molhada? Flávia. Então, Flávia simultaneamente é sujeito paciente e agente. Ela molhou a si mesma.
E veja que este verbo aqui é um verbo transitivo direto. Então, quando o se estiver se referindo a um verbo transitivo indireto, ele pode ser um PA e um pronome reflexivo, isto é, uma voz reflexiva, tá? E esse se, quando ele for reflexivo, ele pode exercer duas funções sintáticas. Quando o se for um pronome reflexivo, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. Professora, como é que a gente vai saber? Ó, quem molha, molha algo. Coloca primeiro a palavra algo, tá? Que você vai verificar que não tem preposição. É um verbo transitivo direto. Logo, sintaticamente, isto é um objeto direto. Então, por que eu digo isso? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo: ah, toda vez que um se estiver se referindo a um verbo transitivo direto, ele é um PA. Não, ele pode ser um pronome reflexivo. Beleza? Agora, pintou-se um muro. Eu tenho um verbo transitivo direto e tenho esse se. Claro que isso não é um se reflexivo, porque o muro não pode praticar uma ação ele mesmo, né? Pintar a si mesmo. Então, devido a um contexto semântico, inclusive ao aspecto semântico, a gente já verifica que isso aqui é um PA. Quando a gente tem PA, nós não temos objeto direto. Nós temos o quê? Sujeito paciente. O sujeito está no singular, verbo no singular. Se ele estivesse no plural, se fosse os muros, pintaram-se os muros. Isso é voz passiva sintética. Passando para a voz passiva analítica, fica: o muro foi pintado. Beleza? Outra situação, outra coisa bem interessante sobre isto aqui, que é o sujeito paciente, eu pergunto a você: ei, vem cá, quem foi que pintou o muro? Foi você? Não, professora, fui eu não. Foi você, professora? Também não. O que é isso? E o que isso quer dizer? Que nós temos um sujeito paciente, mas nós não temos o agente. Quem foi que praticou a ação? Beleza? Olha mesmo, este verbo aqui neste contexto é um verbo transitivo direto e indireto. E quando o se estiver atrelado a um verbo transitivo direto e indireto, esse se vai ser um PA. Entregou-se o relatório. Objeto direto, nunca professora. Isso é um sujeito paciente. Sabe por que também? Vou dar outra dica a você. Olha mesmo. Imagine que você dissesse que isso aqui é um objeto direto. Aí você estaria dizendo que existe um sujeito aqui oculto. Aí leia. Ele entregou-se o relatório. Faça o teste. Não é. Isso aqui é sujeito paciente. Agora, se, olha mesmo o que eu vou fazer. Ó, loucura. Eu vou tirar o se. Aí, qual é o sujeito? Sujeito oculto. Quem entrega, entrega algo a alguém. Né? Entregou o quê? O relatório, objeto direto. A quem? Ao delegado.
mas foi colocado um se. Não é? Foi colocado um se e colocou o se. As relações sintáticas mudaram. Ó, isso aqui é um PA, isso aqui é um objeto direto, jamais sujeito paciente. O verbo está no singular, porque está concordando com o seu sujeito paciente. Que voz é essa? Voz passiva sintética. Que voz é essa? Voz reflexiva. Não é? Necessita-se de sugestões positivas. Eu tenho um verbo. Ele está na terceira pessoa. Coloco ele. Ele necessita-se de sugestões positivas? Não, professora, pelo amor de Deus. Este verbo é um verbo transitivo indireto. Esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Quando o se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, sempre. Isto aqui é o que? Um objeto indireto. Professora, aqui existe um sujeito? Existe um sujeito indeterminado. Beleza? Referiu. Quem se refere a verbo transitivo indireto. Ah, e esse se? Aí você diz, professora, é um verbo transitivo indireto, então esse se é índice de determinação sujeito. Não é. Nem toda vez que um se estiver se referindo a um verbo transitivo indireto, ele é índice de determinação sujeito. Cuidado com a decoreba. Beleza? Agora, faça o teste. Ele referiu-se aos documentos. Deu certo ou não deu? Deu, professora. O sujeito aqui oculto e esse se é parte integrante do verbo. Tá? Parte integrante do verbo. E isso aqui é o que? O objeto indireto. E sabe por que esse se é parte integrante do verbo? Porque, por uma exigência sintática, este verbo, para que ele seja verbo transitivo indireto, ele tem que ser pronominal. Isso é uma parte integrante do verbo acidental. Por que, professora? Porque este verbo, ele não tem que ser obrigatoriamente verbo transitivo indireto, mas quando ele for verbo transitivo indireto, ele tem que vir com o se. Mas ele também pode ser, ó, o meu pai referia histórias como ninguém. O meu pai contava histórias. Esse verbo aqui é neste sentido. Verbo transitivo direto, isso aqui, objeto direto. Beleza? Isso aqui é parte integrante acidental. Professora, e quando é parte integrante? Parte integrante do verbo essencial. É quando o verbo essencialmente só pode ser pronominal. Vou dar um exemplo. O verbo queixar-se. Vamos colocar aqui. Queixar-se.
Isso aqui é uma parte integrante do verbo essencial. Por quê? Porque ela faz parte do verbo. Ela é o nome. O nome do verbo é queixar-se. Significa dizer que este verbo tem que ser conjugado com um pronome. Essencialmente com um pronome. E quando e vou dizer mais uma coisa que já caiu. Quando a parte integrante do verbo for essencial, ou seja, obrigatória, significa que isso aqui é uma parte, uma palavra, um termo fossilizado. Fossilizado. Por quê? Porque ele pertence ao verbo. Eu não posso dizer o verbo é queixar. Não, o verbo é queixar-se. É tanto que quando você vai conjugá-lo em todos os tempos verbais e em todos os modos verbais, vai aparecer o pronome. Claro que o pronome vai entrar em concordância, vamos dizer assim, com a pessoa do discurso. Eu me queixei. Eu não posso dizer eu se queixei, né, gente? Entendido? Eu me queixei, tu te queixaste, ele se queixou. Beleza? Então vamos embora. 2. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Fácil demais. Esta questão aqui é dada, tá? Veja bem, o verbo ser, olha aqui o verbo ser, não é? Que é o verbo, esse verbo está num pretérito imperfeito do indicativo. O verbo ser, quando ele estiver se referindo a horas, ele vai concordar com o número de horas. Lembre-se que menos 2 é singular. Igual ou maior do que 2 é plural. Olha mesmo. Já eram 2 horas, então você elimina um bocado aqui, não é? Aí vem o verbo haver. A gente sabe que o verbo haver, quando ele é sinônimo de existir, ocorrer e acontecer, este verbo aqui é impessoal. Isso significa dizer que a oração não apresenta sujeito e ele fica na terceira pessoa do singular. E é bom dizer também que o verbo existir, ocorrer e acontecer são verbos pessoais. Vou colocar aqui pessoal, que eu só coloquei o existir, tá? Agora, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal. Fica na terceira pessoa do singular, ou seja, não há sujeito. Então, e viu que ainda panelas, havia panelas, tá? Então, já não é letra D, letra B. Havia panelas quentes no fogão. Fazia, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, assim como o verbo fazer, assim como o verbo haver, indicando tempo decorrido, os dois são verbos impessoais, ou seja, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Isto aqui é uma oração sem sujeito, uma oração sem sujeito. Portanto, o verbo fica no singular. Professora, e aqui? Qual é o sujeito desta oração? Aqui é uma oração sem sujeito. Mas, professora, eu pensei que em uma oração sem sujeito, o verbo sempre ficaria no singular.
fica sempre no singular, com exceção do verbo ser indicando horas. Beleza? Tá? Então, aqui a oração é sem sujeito. Este verbo ficou no plural para concordar com o número de horas. Beleza? Que havia se casado e nunca houve atrasos. Tá? Então, letra B. E um texto, não é? Bem, vamos dizer assim, machista, né? Já eram 2 horas quando ele chegou e viu que ainda havia panelas quentes no fogão. Fazia 2 anos que havia se casado e nunca houve atrasos para o almoço. Mas, menino, vai fazer, rapaz. Letra B de bola. Vamos embora. Olha mesmo. Dentre as frases abaixo, assinala que também apresenta correção de concordância e de ortografia. Tá? Aí tem assim, todas elas têm manchas. Se eu quiser também, eu nem olho isso aqui. Tá? Ele quer, aqui está correta. Tá? Olha mesmo. Isto aqui é o verbo. Eles normalmente veem, é o verbo ver, que não tem mais há muito tempo este acento. O, não tem mais o acento, né? Veem, leem, né? Enjoo, vou, beleza. Então, isso aqui está errado. A velha planilha mantém. Quem mantém os dados? A velha planilha. Sujeito, não é simples. Aqui é um sujeito simples que está no plural, por isso que esse verbo está no plural. Então, aqui teria que ser este acento, não o acento circunflexo. Beleza? Está errado. As páginas contêm. Quem contém? O que contém o material? As páginas. Verbo no plural, sujeito no plural, verbo no plural. Errado. No trabalho, o técnico detém o cronograma. Quem detém? O técnico. Sujeito simples no singular, verbo no singular, certo? Outra coisa, olhe mesmo. O verbo vir, quando no presente do indicativo, ele vem, eles vêm. E, atenção, para os verbos que são derivados dele, ou seja, da mesma família, como intervir, convir, previr, etc. O que é que vai acontecer? Ele intervém, aí vem esse acento aqui, e eles intervêm. Ou seja, com relação a eles, veja que é o quê? Igual. Com relação ao ele, no singular, veja que é diferente. Isto é para o verbo vir e seus derivados. Tá? Ou seja, o ele vem não tem acento nenhum. Eles vêm circunflexo. Intervém, acento que? Agudo. Intervém, fica igual. E a terceira pessoa do singular fica diferente nos derivados. Tá? O verbo ter.
Ó, ele tem, sem acento algum, e eles têm, com acento circunflexo. E para os seus derivados, que são vários, deter, obter, manter, conter, etc. Né? Ele detém e eles detêm a mesma coisa. Ou seja, a terceira pessoa do plural é o que? Igual. A terceira pessoa do singular é o que? Diferente. Esse aqui não tem acento e esse aqui tem. Beleza? A questão estava trabalhando com isto aqui. Vamos lá. Observe o uso adequado da concordância nominal, não é? Agora, assinale a alternativa em que a concordância nominal não está empregada corretamente. Olha mesmo. Com expressões é proibido, é necessário, é bom, etc. O que é que vai ocorrer? Quando não tiver um determinante feminino, tá? Veja, quais são os determinantes de um substantivo? Ah, professora, a família NAPA. Numeral, artigo, pronome, adjetivo. Tá? Se houver um determinante feminino, isso aqui vai ficar no feminino também. Tá? Ele quer que não está empregada corretamente. Letra B. Sabe por quê, gente? Ó, a parada brusca é o sujeito. A parada brusca é proibida. Isso aqui é um verbo de ligação, isso aqui predicativo do sujeito. Tá? É proibido o uso, não é? Ou seja, tendo ou não este artigo aqui masculino, este determinante aqui masculino, isso aqui vai ficar no masculino. Ó, é proibida a alteração. É proibida a construção. É proibido o agrupamento. Letra B. Simples assim, não é? Aquela água é boa. Água é bom. Beleza? Vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, assinala a única em que a concordância nominal está incorreta. Importa destacar os diversos significados da partícula ou nas acessões. Vamos lá, nas alternativas, né? Olha mesmo. Aqui ele já está dizendo sinonímia, né? Sinônimo, mesmo sentido. Olha bem, a questão não está difícil. É o seguinte: a palavra, quando um sujeito ele é ligado pela palavrinha ou, pela conjunção ou, que é uma conjunção de alternância, que ela pode também dar a ideia de inclusão, exclusão. Quando eu digo assim, frio, frio intenso ou calor excessivo, né? Fazem mal à
saúde. Veja que este ou aqui, ele poderia ser colocado um i. Frio intenso e calor excessivo fazem mal. Ou seja, isto é a ideia de inclusão, de adição. Aí o verbo tem que ficar no plural. Agora, se for exclusão, vai ficar no singular, tá? Campinense ou 13 será campeão, não pode ser os dois, tá? E quando for uma sinônimo, o sambódromo do Anhembi ou o sambódromo da Marquês de Sapucaí sempre foi uma excelente opção. Então, se é sinônimo, vai ficar no singular, tá? Agora, veja bem, aqui é exclusão. A porta-bandeira ou a rainha da bateria usará. Então, isso aqui tem que ficar no singular, não é? Ele quer o quê? A incorreta. Incorreta, errada. Então, essa daqui está certa, não é? Água de coco ou isotônico, ele está dizendo que é com ideia de inclusão. Significa que eu posso colocar um i aqui, é uma adição. Água de coco e isotônico após o desfile fazem bem ao organismo. Letra C, de certeza, de conteúdo concursos. Olha mesmo, a fantasia ou as fantasias vencedoras ganharão lugar de destaque na exposição do próximo ano. Está com sentido de retificação. E quando vier com sentido de retificação, significa dizer que o verbo vai concordar com o mais próximo. Então, aqui também está certo. A única errada é esta aqui. Veja, se eu dissesse, vou trocar, se eu dissesse as fantasias ou a fantasia vencedora ganhará um lugar. Beleza? Ficou entendido? Então, vamos lá. Uma questão de concordância nominal. A concordância nominal estabelece a relação entre o gênero e número do substantivo com os demais elementos de sentença. Observe o fragmento do texto a seguir. Olha mesmo. A esposa do sueco havia saído do salão de beleza. Aí tem mal com L e mal com U. Mal com U é um adjetivo. Mal com L, não é? Que é diferente de bem, é o quê? Um advérbio. E também pode ser uma conjunção temporal, não é? A esposa do sueco mal havia saído do salão assim que saiu do salão. Ô, professora, mas eu não posso dizer que sueco, a esposa do sueco mal. Eu não posso dizer que sueco é mal. A esposa do sueco mal, não é? Eu poderia dizer que ele é um homem mau. Isso aqui poderia ser. Aí você já está inventando historinhas, né? Mas se você está inventando historinhas, ó, mal
Com tá aqui, não é? Vamos ver se pode. Eu acho que não pode, mas nós temos lacunas. Vamos tentar preencher. Vamos tentar, não. Vamos preencher todas corretamente e rapidamente. Olha mesmo. A esposa do sueco mal havia saído do salão. Assim que saiu do salão, quando saiu do salão, é nesse sentido temporal. Vamos ver se é. Aí vamos lá. Havia saído do salão de beleza com dores. Eu tenho a palavrinha dores aqui, que é um substantivo, tá? Aí eu tenho bastante assim e bastantes assim. Uma dica: coloque a palavra muito. Se variar, ó, com muitas dores, com bastantes dores. Ou seja, isso aqui é um pronome indefinido que está se referindo a este substantivo aqui, tá? Onde tiver bastante, num singular, você já está o quê? Eliminando, tá? Então, não é letra A, não é? Pode ser letra B. E aqui vamos para a terceira. Ó, tivera, não é? A esposa do sueco mal havia saído do salão de beleza com bastante dores de cabeça. Aí um ponto. Eu achei muito mal feita esta construção, tá? Já a estivera. Quem tem, tem algo. Verbo transitivo direto, não é? Já a estivera. Quem? Um sujeito oculto, não é? Que está se referindo o quê? À esposa, tá? Já as tivera. Tivera o quê? As mesmas, não é? Veja que isso aqui é um objeto direto. E aqui esse objeto direto ó, está sendo repetido. Aqui a gente tem um objeto direto pleonástico. Ó, é como se dissesse, ela já tivera as mesmas dores anteriormente. Beleza? Agora, por que eu acho mal feita essa construção? Porque a gramática diz que a gente não deve usar as mesmas, os mesmos, o mesmo, a mesma para retomar uma ideia anterior, né? Os alunos, tipo assim, ó, os alunos gostaram, colocar direitinho, letra fia, né? Gostaram da prova. Os mesmos disseram papapá, papapá. A gramática não gosta muito dessa retomada. Ela diz: é preferível você dizer, os alunos gostaram da prova. Aí, eles disseram, não é? E por exemplo, já tivera as mesmas. Se ela teve no passado, tá querendo dizer que são dores semelhantes, né? Um sintoma. As dores já as tivera, ou seja, dores semelhantes, mas as mesmas, ela já tá tendo a mesma dor. Achei estranho, tá? Então, aqui vai ser o quê? Mal, bastante, as mesmas. Lembre, é um objeto direto, não pode vir com crase. Letra C de
certeza de conteúdo concurso. Eita, como tá dando letra C, né? Agora veja bem. Aí você diz: "Ah, professora, vamos lembrar do mal, mal com U, que é um adjetivo, não é? Ah, professora, poderia ser assim: a esposa do sueco mal, ou seja, um homem mau, havia saído do salão. Vamos dizer, se você tivesse pensado assim, beleza. Aí aqui também daria, mas aqui já não daria, não é? Mas aí eu digo, você está fazendo prova de concurso, aí você está criando, inventando uma história na sua cabeça, uma narrativa, criando uma narrativa que não existe, beleza? Outra coisa, olha, gente, toda vez que você vê a palavra muito, para você fazer algo relacionado a isso, olha, coloque a família do substantivo. A família do substantivo é nada. O substantivo, ele varia, ele é variável, ele flexiona em gênero e número. Seus determinantes, seus familiares, vamos dizer assim, também flexionam para concordar com o substantivo. Isso aqui são chamados de determinantes. Quais são? Numeral, artigo, pronome e adjetivo. Aí nós temos a família ava, que é a família do advérbio, né? Advérbio, que é invariável, ou seja, não flexiona. E ele se refere, qual é a família dele? Ava, a um adjetivo, a um verbo ou ao próprio advérbio. E ele se refere a eles para modificar o sentido, exprimindo que uma circunstância que pode ser de intensidade, de lugar, de modo. Numa questão desta, eu digo, coloque a seta. Com a seta, você acerta. Isso aqui está apontando para trabalho. Porque a banca vai e coloca isso aqui e diz assim: ah, isto aqui é um advérbio e ele está invariável. Mentira, não é advérbio. Ele está se referindo a esta palavrinha trabalho. Coloque uma palavra feminina: diversão. Ele está cansado de sua rotina de muita, ó. A Fabiana flexionou, só que aqui já estava flexionado. Está no singular e no masculino, para concordar com um substantivo que está no masculino e está no singular. Então, ele está se referindo a um substantivo. Qual é a família do substantivo, Napa? É numeral? Não. É artigo? Não. É adjetivo? Não. É pronome. Pronome indefinido. E ele vai concordar com o substantivo. Beleza? Ele vendeu bastante picolé. Ah, vou colocar muito. Ah, ficou muito. É advérbio? Não, não é advérbio. Isto aqui está se referindo a picolé. Eu vou colocar picolés. Ele vendeu muitos picolés. Ele vendeu muito picolé. Ele vendeu bastantes picolés. Bastante está no singular para concordar com o substantivo no singular. Isto é um pronome indefinido.
Por isso está bastante feliz. Olha se você colocasse ele. Vamos colocar no plural eles. Eles venderam, tá tudo no plural. Eles venderam bastantes picolés. Por isso estão bastante felizes. Isso aqui não flexionou. Veja, coloque isso aqui apontando para isso aqui. Isso aqui é o quê? Um adjetivo. Isso aqui é um advérbio que está apontando para um adjetivo. O advérbio pode se referir a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Isso é um advérbio de intensidade. Beleza? Vamos lá. Ele já tem sugestões bastantes. Está depois, não tá? Está depois, está apontando para quê? Para esta palavrinha. Esta palavrinha é um substantivo. E ele já tem sugestões suficientes. Veio depois é o quê? Adjetivo. Beleza? Isso vale para a palavrinha vários. Se vier antes do substantivo, ó, vários trabalhos. Ele tem vários trabalhos. Pronome indefinido que está apontando para este substantivo. Ele tem trabalhos vários. Veio depois. Então, é adjetivo que está apontando para este substantivo. Beleza? Vamos lá. Questão 7. Fácil demais. Primeiro, repita comigo. Interviu não existe. Interviu não existe. A letra A não é. A letra D não é. Interviu não existe. E sabe por quê? Porque intervir é derivado do verbo vir. Derivado do verbo vir. É a mesma família, vamos dizer assim. Não é? Então, como é o verbo vir num pretérito perfeito? Eu vim, tu vieste, ele veio, ele interveio. Viu, viu, é o verbo ver no pretérito perfeito. Eu vi, tu viste, ele viu. E o verbo intervir é derivado do vir. Interviu não existe. Pronto. Tá? Aqui é o verbo haver no sentido de existir. Então, ele vai ficar no singular. Houve muitas dificuldades. Não é oração sem sujeito. Isto aqui não é sujeito. O verbo haver, inclusive, aproveitar logo para dizer isso, o verbo haver, quando ele é impessoal, no sentido de existir, ele é um verbo transitivo direto. Isso aqui é objeto direto. Tá? Aí. Mas o diretor interveio para que a paralisação, não é com Z, não tivesse êxito. Letra B. Por que ela é acentuada? Porque ela é uma proparoxítona. Beleza? Vamos lá. 8. Na 8 diz assim:
Esse recurso da linguagem também está presente na seguinte frase. Ó, essa parcialidade é tanto mais gritante quando todos sabemos. Ó, este verbo aqui não está concordando com todos. Se ele tivesse concordando com todos, é todos sabem. Ele não está concordando com a palavra, mas ele está concordando com a ideia. Isso é uma silepse, que é uma figura de linguagem. É uma concordância ideológica. Esse recurso da linguagem também está presente. E ele está concordando com o quê? Nós todos sabemos. Quando a pessoa está dizendo isso, está se incluindo. Todos sabemos. Todos quem? Está concordando com todos? Não. Se fosse com a palavra todos, era todos sabem. Mas aqui ele está se incluindo. Todos nós sabemos. Não é? Então, tá a concordância ideológica. Olha mesmo. A linda São Paulo atrai turistas em todas as estações do ano. Esse adjetivo aqui, linda, não está concordando com São Paulo. Não é? Está concordando com o quê? Com a ideia. Isto é uma concordância ideológica, é uma silepse de gênero, inclusive. Aqui está no gênero feminino para concordar com quem? Com a palavra cidade, que está o quê? Implícita. Aqui, qual é a palavra aqui que está implícita? Nós. E aqui, qual é a palavra que está implícita? Cidade. Isso é uma silepse de gênero, uma concordância ideológica, tá? Vamos ver as demais. Destacou o verbo. Quem vem? O que vem sendo reforçado? Os cuidados com a higiene. Qual é o núcleo? Cuidados. Concordando com a palavra explícita, com o sujeito explícito aí, ó. Cada morador deve observar. Eu tenho aqui uma locução verbal, verbo principal que está no infinitivo e o auxiliar que vai flexionar para concordar com o seu sujeito. No país, cresce o número. Cresce o quê? O número. As escolas devem rever qual é o verbo auxiliar, o que vem, não é? À esquerda. E ele vai flexionar para concordar com o seu sujeito que está aqui. Tá? O único que apresenta uma concordância ideológica é letra A. E aqui eu fiz uma questão. Olha mesmo. Diz assim: com relação à concordância do verbo conhecem, no texto assinale a incorreta. E o verbo conhecem aparece aqui como aparece aqui. Então, a gente está trabalhando aqui com uma concordância que envolve o quê? Porcentagem. E olha mesmo, deixa eu dizer uma coisa. Quando a concordância envolver vamos lembrar uma coisa, menos de 2 singular, igual a 2 ou maior do que 2 plural. Beleza? Então, vamos lá. Porcentagem. Eu digo assim. 0,5%.
99,99% das pessoas. E eu vou colocar aqui o verbo viver. Vivem. Olha mesmo, eu tenho aqui, vamos marcar aqui. Vivem na cidade, um exemplo. Quero saber a concordância desse verbo. Eu tenho aqui o sujeito. E este sujeito, ele é formado de uma porcentagem mais uma expressão no plural. Qual é o núcleo do sujeito? Núcleo, a porcentagem. E isso aqui é o quê? Um adjunto adnominal. Veja, isso aqui não pode ser o núcleo do sujeito, porque tem o quê? A preposição. Então, veja bem, quando houver uma porcentagem acrescida de uma expressão, o verbo pode concordar com a expressão ou o verbo pode concordar com a porcentagem. Essa porcentagem aqui é menos de 2, então está no singular. Eu posso fazer assim e posso fazer assim. Beleza? Agora, se eu dissesse assim, olhe mesmo, 0,99% da população. Aí eu tenho aqui população, eu tenho um núcleo do sujeito, que é menos de 2, e tenho a expressão que está também no singular. Então, aqui só pode ser vive, porque se for concordar com população, vive. Se for concordar com o núcleo do sujeito, vive. Beleza? Isto é uma situação de porcentagem. Agora, se a porcentagem vier sem a expressão 2% vivem na cidade. Ora, eu tenho a expressão aqui, eu tenho a porcentagem aqui, e ela é igual a 2. Não tenho, olha mesmo, eu não tenho nenhuma expressão aqui, ó. Então, este verbo vai concordar com a porcentagem. Se for igual ou maior do que 2, verbo no plural. Se for menos do que 2, verbo no singular. Outra coisa, quando vier a porcentagem, ó, os 2% da produção de laranja, não é? Os 2% da produção de laranja estavam, né, com problemas de não sei o que, papapá. Então, os 2%. Eu tenho isso aqui, esse artigo aqui no plural. Já significa que o verbo tem que ser no plural, né? Porque ninguém vai usar este artigo aqui para menos de 2. Os 1%, ninguém vai dizer isso. Beleza? Então, vamos ver a minha questão. Vamos lá. Aí, eu quero a incorreta, não é isso? Olha mesmo. Na primeira ocorrência, o verbo só poderia ficar no plural. Vamos ver a primeira ocorrência. 57% dos brasileiros, isso aqui é o sujeito. Qual é o núcleo?
57. Então, só poderia ficar no plural porque o núcleo do sujeito, 57, e o adjunto adnominal, qual é o adjunto adnominal? Dos brasileiros, não é? Eu disse, porque estão no plural. Não tinha como ficar no singular. Isso aqui está certo. Caso mudássemos o adjunto adnominal para o singular, o verbo poderia concordar com ele no singular, com esse adjunto adnominal, fazendo assim uma concordância atrativa. Vamos ver. 50% da população brasileira conhece. Eu estou dizendo que o verbo poderia. Eu não estou dizendo que ele deveria ficar no singular. Ele poderia ficar no singular para concordar com esse adjuntado nominal, ou ele poderia ficar no plural para concordar com este núcleo aqui. Na segunda ocorrência, o verbo poderia ficar no singular porque a porcentagem não está acrescida de um adjunto adnominal. Vamos lá. Um terceiro. Eu tenho uma porcentagem que é maior do que 2. Então, este verbo tem que ficar no plural para concordar com a porcentagem. Isso aqui está errado. Letra C, de certeza de conteúdo concursos. Letra D. Na segunda ocorrência, o verbo só poderia ficar no plural, já que a porcentagem é o núcleo do sujeito no plural. Na segunda ocorrência, que é essa aqui de 37. Ok, só poderia ficar no plural, né? Já que a porcentagem é o núcleo do sujeito que está, esta porcentagem é maior do que 2. Beleza. Vamos lá. Outra questão minha. Sobre a oração. Existem gourmets e a reescritura dela. Assinale a alternativa incorreta. Olhe mesmo. Então, existem gourmets. Vamos logo analisar essa daqui. O verbo existir é um verbo intransitivo e ele vai sempre ser um verbo pessoal, ou seja, ele apresenta sujeito. Lembra? Então, existem gourmets capazes. Isso aqui é o sujeito que está no plural. Qual é o núcleo? Gourmets. Verbo no plural para concordar com o seu sujeito. Aí a reescritura é há gourmets capazes. Ao substituir existem pelo verbo há, foi mantido o sentido. Foi. Se eu digo há gourmets capazes, é o mesmo sentido. Porém, a palavra gourmets passa a ser objeto direto. Há gourmets, mesmo sentido. Mas as relações sintáticas mudam, porque esse verbo é impessoal e ele é verbo transitivo direto. E qual é o objeto direto? Gourmets, capazes. Qual é o núcleo? Gourmets, tá? Então, isso aqui está certo. Mas eu deveria colocar, tipo, gourmets passa a ser o núcleo do objeto direto. Mas você deixa isso aqui, né? Não coloque certo, não, né? O objeto direto é tudo isso aqui, né? O núcleo é gourmets, capazes é adjunto adnominal, tá? Mas não está totalmente errado. Letra B.
O verbo existem é intransitivo, certo? E a oração apresenta sujeito simples, tá? Mas, ao reescrevermos a frase há gourmets capazes, o sujeito é inexistente ou uma oração sem sujeito. Beleza. Porque nesse contexto o verbo haver é impessoal, certo? Em devem existir gourmeses capazes. O verbo auxiliar, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma locução verbal. Qual é o verbo principal? Existir. E o verbo auxiliar, vou até colocar outra cor. O verbo auxiliar, devem. Beleza. O verbo auxiliar muda o sentido da oração. Mudar. Sabe por quê? Porque esse verbo auxiliar aqui é um modalizador. Se eu digo, olha mesmo, existem gourmets capazes, beleza. Mas se eu digo devem existir, é outro sentido. Podem existir, outro sentido. Tem que existir, outro sentido, tá? Então, o verbo auxiliar muda o sentido da oração. Muda. Já a expressão gourmets capazes continua exercendo a função sintática de sujeito. Por quê? Qual é o verbo principal? Existir. Quando a gente escreve o próprio verbo existir, ele é um verbo que pessoal. Ele vai apresentar sujeito e o auxiliar vai concordar com o sujeito. Beleza? Olhe mesmo. Em hão de existir gourmets capazes, o sentido da oração foi afetado. Claro, porque se eu digo assim, existem gourmets capazes, eu estou afirmando. É uma certeza. Mas eu digo, hão de existir, mudou o sentido. Eu tenho aqui a locução verbal hão de existir. Qual é o verbo principal? Existir. E quando a gente escreve, usa o próprio verbo existir, apresenta sujeito. Qual é o verbo auxiliar? Hão. E por que ele ficou no plural? Porque gourmets capazes é o quê? O sujeito. E o verbo auxiliar é o verbo que flexiona para concordar com o seu sujeito. Veja, o verbo haver aqui está como auxiliar, tá? Vamos lá. O sentido da oração foi afetado. Beleza. Porém, a concordância verbal está correta, porque o verbo haver está no plural para concordar com o seu sujeito. Porque o verbo auxiliar é que vai flexionar. Beleza? Letra E. Ao substituir o verbo existem por ar, mantém-se o mesmo sentido. Existem gourmets capazes. Há gourmets capazes. Mesmo sentido. E a palavra gourmets continua exercendo a função sintática de sujeito. Não, quando eu coloco há gourmets capazes, gourmets será o quê? Objeto direto. Porque quando for o verbo haver, não há sujeito. É uma oração sem sujeito. Tá? Então, na verdade, aqui está certo. O errado é letra E, de estudar para passar. Beleza? Eu espero ter contribuído e até o próximo encontro. Tchau, tchau.